Vai dar sinal. Ora viva! Já estamos no ar, já estamos no ar. Você que está aí do outro lado, nos acompanhando, sejam todos bem-vindos à nossa live do dia de hoje. Eu sou o Cianuco Monteiro, vosso companheiro de sempre. E hoje nós vamos aqui, num papo teológico, falar sobre um olhar ao movimento, não diria apenas ao ministério, mas ao movimento profético angolano. Para isso eu tenho aqui dois teólogos que já se tornaram já praticamente comentadores assíduos desta casa, que é a nossa página, só para esclarecer. Bem, Pastor Jordan Rangel e o Pastor J. Florentino, a quem eu saúdo por paz, Senhor. Pastor J. Florentino, seja mais uma vez bem-vindo. A paz, Senhor, boa tarde. Graças a Deus. Muito bom poder estar aqui tudo. E estou animado, estamos animados para isso, para hoje. Tá animado, né? E estamos do outro lado também aqui o pastor Jordan Rangel. Pastor Jordan, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Cianuca, paz do Senhor, pastor Jota. Bom, estamos animados, né, para começar mais um Animados, né? um tema polêmico aqui. Exatamente. Para você que está aí do outro lado, eu quero lhe pedir, partilhe no máximo esta live, comente, chama, mencione os teus amigos, chama eles, dê vários corações aí, vários likes, para que o Facebook receba a informação de que você está impulsionando esta live e assim nós vamos abençoar, a juventude angolana, ela que maioritariamente tem sido influenciada por esse movimento profético que surgiu e já afetou uma boa parte da juventude angolana. Primeira coisa, quando se fala de movimento profético, de ministério profético, de dom profético, a primeira coisa que eu ouço dizer é que as pessoas não acreditam no agir de Deus. Que as pessoas falam que Deus é poderoso, mas quando Deus começa a agir por meio desses ministérios, as pessoas acusam que, olha, isso é do diabo, isso é do demônio. E nós vamos tratar isso agora. Mas primeiro eu queria saber dos meus convidados. Primeiro, se eles acreditam na continuidade dos dons espirituais, ou se eles são cessacionistas, são aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram e foram apenas ministrados ou ativados por Deus na igreja primitiva. Pastor J. Florentino, o que o senhor tem a dizer sobre os dons espirituais? Ainda hoje, Deus usa pessoas para profetizar, para falar línguas estranhas, para fazer revelações, para curar doentes, ou é algo que ficou no passado? Muito bem, queridos irmãos. Eu creio, sou continuista, eu creio que os dons espirituais não ficaram no passado, elas ainda se manifestam até hoje, mas a minha crença nisso tudo não é uma crença cega, obviamente. Eu tenho os meus questionamentos. Eu sou daquelas pessoas que não gostam de respostas fáceis para perguntas difíceis. Então, o que eu estou querendo dizer é que Deus continua a agir, conforme agiu ao longo da história, e em cada momento, momentos diferentes, Deus agiu de maneira diferente, segundo a época e a necessidade. Então, há coisas e há manifestações que, em algum tempo, talvez Deus não continue fazendo, ou não há necessidade. Talvez Deus não use um dom com a mesma intensidade ou da mesma forma que usava ou que usou antigamente, segundo a necessidade. Hoje, por exemplo, Deus não vai trazer, por exemplo, vai fazer um milagre, por exemplo, né? Que todo mundo possa ouvir alguém pregando. Bom, hoje nós temos internet. Naquela altura, a internet seria um milagre. Então, dependendo da evolução, eu acho que algumas coisas, sim, Deus começa a agir de uma maneira diferente. Mas eu sou, sim,
continuista, e creio especialmente no que nós vamos falar hoje de dom de profecia. Creio. Pastor Jordan Rangel, Deus abençoe a sua presença. Diz uma coisa para mim. Os dons cessaram, os dons não cessaram? Eu particularmente creio que os dons não cessaram, como disse o pastor J, sou continuista também, creio muito na manifestação do Espírito Santo, na manifestação dos dons do Espírito Santo, ok? Enquanto a igreja precisa ser edificada, os dons precisam estar presentes, porque eles são para a edificação da igreja. E eu só não acredito que os dons eles são usados segundo a vontade das pessoas, ok? Quando as pessoas querem, onde elas querem, os dons do Espírito Santo. Eu não acredito que elas são usadas dessa forma, porque Paulo ele vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for necessário. Como eu falei ontem, a palavra manifestação, phanerosis, ela dá a ideia de cima para baixo, que é uma manifestação, que é algo que vem do Espírito, segundo a vontade do Espírito, na hora do Espírito, no momento do Espírito Santo. É dessa forma que eu acredito. Acredito no ministério profético, particularmente, que é o ministério pelo qual eu trabalho, ok? Acredito Mas, muito... Jordan, endireita só o teu... Quando tu falas, vem um ruído, acho que é o... Não sei se é o teu auricular. Tenta ainda falar. Ok. Se quando eu falar vocês desligar o telefone, o microfone vai ajudar muito. Não, eu também. só liguei mesmo para lhe dizer isso, porque como é que desligado, estou ouvindo esse ruído aí quando falas. Tá melhor agora? Tá melhor. Ainda está um bocadinho com ruído, ainda está um bocadinho. Nossa, tá difícil aqui esses microfones aqui. Tira ainda o auricular, tira ainda. Dá para ouvir agora? Dá. Melhor ficares assim, eu vou desligar o meu microfone. Tá bom. Então, como eu estava a dizer, eu acredito no ministério profético. Acredito muito no ministério profético, na necessidade deste ministério, ok? Acredito que ele deve ser muito usado na igreja, ok? Ou melhor, despertado na igreja, porque em alguns lugares esse ministério foi adormecido, ok? Essa é a palavra que eu deveria usar, deveria ser despertado no meio da igreja. E eu tenho plena convicção e plena certeza de que esse tempo que nós estamos a viver, o surgimento massivo, ok, de falsos profetas, ele tem a ver com o vento profético verdadeiro que Deus levantou sobre Angola, ok? Porque há esse vento, há esse momento realmente profético que Deus levantou sobre Angola. Daí a necessidade do diabo, ok, de levantar também os falsos para que, de certa forma, venha, digamos assim, a abafar o trabalho dos verdadeiros ou a atrapalhar o trabalho dos verdadeiros. Mas eu acredito, sim, nos dons, ok, e sou continuista. Boa. Bem, eu havia lido um livro já há muito tempo, mas o ministério era ministério apostólico. E o autor dizia que durante muito tempo, essa expressão que o pastor usou, adormeci, durante muito tempo, os teólogos haviam negligenciado dos 5 dons ministeriais, o ministério profético, o ministério apostólico, e agora Deus está restaurando a igreja com esse ministério, com esses dons. Não sei se vocês acreditam nisso, mas o que se vê claramente em Angola... Quando falamos em Angola, porque nós somos angolanos, mas aqui no Brasil você também consegue ver muita charlatanice, muita palhaçada no chamado ministério profético. Mas eu penso que, como eu estava a dizer ontem, sobre a africanização do cristianismo, quando se fala, por exemplo, do Brasil, você vê uma mistura mais do movimento a fazer um sincretismo com o espiritismo, porque o Brasil é um dos maiores países espíritas do mundo. Mas vamos para Angola, vamos para países africanos, você vê que antes do cristianismo nós já tínhamos os chamados Molós, Ganga, o Quimbandeiro, o Curandeiro e tal. E hoje você vê praticamente que pessoas... Por isso é que o Charles Boa aparece dizendo que são seus colegas, porque ele conhece as práticas.
Você vê pessoas praticamente que são quimbandeiros com Bíblia na mão. A minha pergunta é: quais são os critérios que nós podemos usar para dizer que um profeta é de Deus, um profeta não é de Deus? De acordo com base bíblica e vossas explicações teológicas. Quem quiser falar primeiro pode falar. Acho que o pastor J. Florentino está com o microfone desligado. O pastor Rangel quer começar? Se tiver, tudo bem. Ok, posso começar? Ok. Queridos, eu acho que nós precisamos, eu não sei, temos que fazer duas pontes. Tentar primeiro descrever e entender o que está acontecendo em Angola e depois tentar falar do dom profético ou do dom de profecia em si. Nós não somos policial, não um órgão regulatório. A intenção aqui é não identificar o falso, é mostrar o verdadeiro. Então, que isso fique claro entre os irmãos. Uma coisa, e eu estou sendo específico porque eu achei que é isso que talvez possa funcionar no nosso contexto angolano. O que acontece em Angola, pelo menos aquilo que eu tenho assistido das profecias, não é profecia, tá? Aquilo não é profecia. O que acontece nas igrejas, e eu sou muito claro, e são personagens religiosos em Angola, então temos que mencionar nome. Eu, por exemplo, não tenho problema de mencionar nome, porque eu sou um pesquisador religioso no contexto cristão. Então, eu posso mencionar o pastor Cianoki, que é um fenômeno da internet, eu posso mencionar o Sadraque Lufaquenda, que é um fenômeno na juventude angolana, então, assim como eu posso mencionar quem é o neopentecostal, quem é o tal. Então, o que tem acontecido nas igrejas, por exemplo, Tony Calado, nas igrejas do Agostinho, que tem do lado do profeta Agostinho, que tem acontecido na igreja do Josué Henrique, eu não chamo de adivinhação, muitos chamam de adivinhação. Não necessariamente que seja adivinhação. Eu não sei o que é adivinhação. A adivinhação dá a ideia de que a pessoa está tentando adivinhar alguma coisa. E pode não estar certo. Mas isso talvez aconteça lá. O profetismo, nós temos que diferenciar profecia de revelação. Tá? De revelação. São duas coisas diferentes. Tá? É duas coisas diferentes. Profecia em si bom, no modo geral, as pessoas dizem que é Deus falar através de alguém. Tá? E quando Deus fala, não necessariamente toda vez e toda hora ele revela alguma coisa. Por exemplo, eu revelo a vida do pastor Jordão, eu revelo a vida do pastor Cianão, que eu revelo que alguém está doente. Isso não é profecia. Isso pode ser qualificado como um dom de revelação, certo? Mas não precisa ser chamado de profecia quem tais coisas faz, tá? Então, ele pode ter um dom de revelação e não é profeta, a não ser que ele use o nome profeta como nomenclatura, como um título, como um acessório, tá? Mas não que isso seja identificado com a atividade que ele está desenvolvendo. Bom, a outra coisa que temos que diferenciar não é porque uma pessoa cura, não sei com que poder, e isso não vem o mérito, e faz a cura na igreja dele, quer dizer que ele é profeta. Não quer dizer que ele é profeta. Mesmo que ele se acunhe, dê o nome, o título de profeta. Então, os irmãos precisam começar a separar isso, tá? Então, eu sei que as igrejas que são chamadas os líderes profetas são igrejas que cura, geralmente ele coloca a mão, cura. São igrejas que revelam, localizam você, localizam não sei se é que. Isso, na Bíblia, não é profecia. Só para entrar já e dar um aqui para os irmãos, eu assisti, isso já se debateu num programa que Gui Destino dirigia, e aí um dos Média Rodrigues, alguma coisa, Média Rodrigues, de Viana, ele disse que não, essa coisa de localizar está no livro de 1 Samuel 9:9. O homem foi ver, perdeu alguma coisa, hoje seria perder o telefone, nas palavras dele. Perdeu o telefone, e aí eles foram procurar Samuel, o homem de Deus, e o homem de Deus disse, olha, a tua ovelha, ou o teu que está ali.
ali a palavra usada não é profeta. A palavra profeta, que ele bem disse, e que muito, no hebraico, é nabi. Beleza, essa é a palavra. Mas a palavra usada aí é roen, não é de profeta, é de vidente. Nós poderíamos chamar hoje de curandeiro, do papai que toco ou do Xaleguapati. Esse é o nome que está lá. Tá? Então, sim, eu concordo com o Xaleguapati quando disse que não há diferença entre ele e essas igrejas que fazem essa atividade. Não há mesmo, querido. Fica claro aqui. Não há. Eu estou dizendo que não há. Tá? Por quê? Existe uma igreja, eu acho que o pastor Jordan pode conhecer, e quem não conhece e está em Angola, então vai visitar essa igreja, você vai se identificar. Chamado Bima, no Palanca, é a sede. Bima, está bem ao lado da igreja tal. Bima é a primeira igreja com esse estilo que hoje se manifesta em Angola. Bima veio do Congo. Tá? Bima vem da palavra Bima, sai, né? Do demônio sair. Tá? Esse movimento, esses cultos, o culto que é dado à cura, à desviação, muitas famílias vão lá para que o profeta lá, durante o culto, consiga identificar o problema dele, isso que acontece conosco, identificar o problema dele, que acontece nessas igrejas, identificar o problema dele e depois dar a solução. No BIM até usam água, lavam, te cobrem com pano branco. Eu já fui lá. E tanto quando era criança, depois agora, quando estava em Angola, nas pesquisas, eu fui lá ver isso tudo. Então, se você quiser, vai visitar o Xaleguapati, visita um QI para você tentar diferenciar com aquilo que é esses movimentos. Então, não é profecia. Precisamos diferenciar isso. Essa seria a minha introdução sobre aquilo que é o contexto. Depois, então, falamos aquilo que a Bíblia realmente... Bom. E só para enfatizar, tem um amigo, eu acho que é amigo do pastor Jordan e do pastor Cianoque também, Walter Andrade. Eu fui ver lá nos comentários dos vídeos que o pastor colocou ali, ele falou um termo muito bom, que é exatamente, no Congo, esse movimento é normal, é antigo, bem antigo assim, esse que nós estamos a chamar hoje de profetismo. No Congo, não, hoje já não se identifica como profetismo. Ele falou, até os soba bicularam, tá? Bicular vem da palavra bicular, te lavar, né? e nas igrejas, no Congo, biculam, normalmente. Tô só bicular, não sei se é que... Isso aqui acontece. São tudo pesquisa, é normal. Se você vai pesquisar, você vai encontrar isso. E é tudo normal. E ele disse, chamou o outro, falando, olha, até o soba ali bicularam. É essa adivinhação, você chega, ele adivinha as coisas tal, e faz essa toda magia que se faz ali. Então, essa é a minha... Boa, não, muito bom a sua intervenção. E o que você disse que acontece no BIMA, não só no BIMA, no próprio Simão Toco também acontece aquilo que eles, por exemplo, aquele topo do cabelo, solé, eles também chamam uma futa, colocam nas pessoas para expulsar demônios, e os tais demônios, os espíritos manifestam. Um manifesta com o nome de Moisés, outro com Abraão, outro com o próprio Simão Toco, se manifesta no meio deles. Temos o Simão Kimbango, que também é uma igreja que faz tratamento. Ou seja, aquilo que eu estava dizendo no princípio, que antes do cristianismo nós já tínhamos essas práticas como africanos. E o africano é aquele que não diferencia muito, o africano na sua essência, o banto não diferencia muito o físico com o espiritual. Para o africano, tudo o que acontece no mundo físico tem que ter uma explicação espiritual. Daí que o africano, por exemplo, não aceita, por exemplo, que alguma pessoa esteja na maioridade solteiro, que alguém que se casou agora, ou alguém que se casou, permaneça muito tempo sem filho. Por exemplo, algo que nós vemos na cultura ocidental que é normal. Aqui tem muitos adultos que não querem ter filho, não querem casar, e aqui aceita-se de boa. Para nós africanos, não pode estar na maioridade. Os pais, quando a filha não está a ter alguém, então ficam preocupados. Quando alguém não está a ter emprego, ficamos preocupados que há alguma amarração, alguma coisa está acontecendo. Até mesmo morte. Quando acontece morte, a tendência do africano é saber quem comeu, o que aconteceu. Quer dizer, o africano, tudo que acontece fisicamente tem que haver uma explicação espiritual. Com a chegada do cristianismo, o que se fez praticamente foi a substituição da pessoa do quimbandeiro
com esses chamados profetas. Por exemplo, quem ouve Rádio Despertar em Angola, não sei se vocês acompanham, se acompanham, o que acontece na Rádio Despertar em Angola é mesmo uma promoção de casa de quimbandaria. E a pergunta aqui hoje é, porque se você vê, as pessoas saem do mundo e vão diretamente do mundo para uma seita profética, o que ele vai encontrar lá é o que é. Para ele, o cristianismo é aquilo, porque ele não sabe outra coisa além daquilo. Está a aprender aí aquilo de aplaudir o profeta, profetiza, papá, profetiza. E você vê que há uma multidão que é guiada para isso daí. Então, pastor Jordan Rangel, como identificar um ministério profético ou dom profético? Porque quando falamos de dom profético, Paulo diz que todos nós cristãos devemos procurar os melhores dons. E se for o dom de profecia, melhor. Mas nós também temos aí o ministério profético, que é um dom ministerial dado por Cristo à igreja. Tal como tem o apostólico, o pastor, o mestre e por aí fora. A minha pergunta é, como nós podemos diferenciar, já que temos certeza que esse movimento novo não é de Deus? Mas então, como as pessoas que estão nos assistir podem saber quando é que é de Deus, quando é que não é? Então, pastor Ciano, primeiro, uma das coisas que nós precisamos saber para conseguirmos fazer essa distinção entre o verdadeiro e o falso é conhecermos a origem, ok, do profetismo na Bíblia, ok, a origem da palavra, o significado da palavra, ok. E aí nós vamos ter uma luz sobre o que significa profetas e depois uma luz sobre o profetismo no Novo Testamento, okay, que é essencial para nós, porque segundo a Nova Aliança, para nós sabermos se esse que tem sido praticado é o verdadeiro ou não. Então você tem no Antigo Testamento a palavra Navi, por exemplo, okay, que Deus usa ali para falar quando fala com Moisés e fala assim que ele será Deus para Faraó e Arão lhe será por profeta. O que a palavra que está ali é Navi, né? Dada a dificuldade que Moisés tinha para falar, então Arão falaria no lugar de Moisés ou por Moisés, né? Então a ideia dessa palavra no hebraico é porta-voz. Okay? Ou ainda muitas pessoas falam, alguns estudiosos usam a tradução boca, né? A ideia dessa palavra no hebraico é como se fosse boca. Então é alguém que fala no lugar de ou alguém que é boca de, ok? Então a profeta no Antigo Testamento é boca de Deus, né? Alguém que fala no lugar de Deus, que é porta-voz da mensagem, ok, de Deus. Agora, se nós formos a entrar no Novo Testamento, ok, a palavra profeta, ele tem uma preposição e depois ele tem um verbo ali, que é o pró e o femi, ok? O pró dá a ideia de antes, ok? Da ideia de antes, na frente, ok? E femi dá a ideia de dar a conhecer, ok? Manifestar os pensamentos, ok? Então, no grego, a ideia da palavra profeta, ele é mais ampla, ok? A tradução é mais ampla, dá a ideia de interpretar os oráculos, ok? Falar, ok? Dá a ideia de presidir, ok? Então, quando você tem a palavra profeta no Novo Testamento, não significa apenas, ok, alguém que chega e começa a predizer, ok? Alguém que faz predições, ok? Quando você tem a palavra profeta no Novo Testamento, significa também aqueles que anunciam a palavra de Deus, as Escrituras, ok? Aqueles que falam das Escrituras sagradas no Novo Testamento, eles são considerados também profetas. Então, a ideia de profeta no Novo Testamento é a grande capacidade para interpretar os oráculos ou aquilo que é oculto, ok? A grande capacidade para interpretar a própria palavra de Deus, o próprio testemunho de Jesus Cristo, ok? Essa é a ideia de profetas no Novo Testamento. Agora, como nós devemos identificar os profetas? Ok? Há uma forma de identificação no Antigo Testamento? Ok? Também há uma forma de identificação no Novo Testamento, ok? Porque as alianças são diferentes. Okay? Eu preciso deixar claro aqui para os irmãos uma coisa necessária, ok? Antes que alguns irmãos entrem em escândalo com isso que eu vou falar aqui,
ok? Devo deixar claro primeiro que eu creio no ministério profético e esse é o ministério pelo qual eu trabalho. Quem me conhece em Angola me conhece como profeta, ok? Então, eu vou dizer assim, profetas como autoridades canônicas, eles não existem mais, ok? Profetas que têm a autoridade para colocar mais livros na Bíblia Sagrada, eles não existem mais, ok? Então, dentro daquela régua, ok, de homens, que são os profetas maiores, os profetas menores, não existe mais esse tipo de profeta, do qual Deus deu a eles algum tipo de autoridade para que eles formassem mais livros, se não teríamos uma alteração do cânon bíblico constantemente, porque todos os dias nasce um novo profeta. E mesmo que nós não adicionássemos as palavras dele, ou o livro que ele escreveu, pelo menos teríamos que adicionar os feitos desse profeta no cânon bíblico. Então, teríamos uma Bíblia extensa, porque todos os dias nasce um novo profeta e teríamos que adicionar aquilo que eles falam. Ok? Agora, mas está a dizer que não existem como fundamentos da fé? Não existem mais profetas? Não. Então, que tipo de profetas existem? Ok? Quando Jesus fala aí, a lei e os profetas terminaram até João, ele não estava a dizer que não existem mais profetas. Jesus estava a dizer assim, vocês tinham a lei e os profetas como base, ok, daquilo que vocês praticavam, como base da maneira como vocês andavam. Tanto que a Bíblia mostra aqui em Lucas que os fariseus estavam a desdenhar daquilo que Jesus falava. Eles não acreditavam no que Jesus falava. Por quê? Porque eles acreditavam que a lei e os profetas, a lei de Moisés e os livros dos profetas eram aquilo que eles deveriam seguir e praticar. Então Jesus vai dizer assim, a lei e os profetas terminaram até João, significa eles vigoraram até João, quer dizer, a instrução da lei e aquilo que os profetas escreveram como padrão de vida, ok? Eles vigoraram até João, ok? Então, o autor de Hebreus vai responder agora. Ele vai dizer assim, ok? No passado, Deus nos falou pelos profetas, de muitas maneiras, ok? Nos falou pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. Okay? Então, a ideia dessa passagem aqui é que, a partir de agora, no Novo Testamento, okay, Deus ele tem um profeta maior, que é Jesus. Por isso, o livro de Hebreus, ele apresenta Jesus como sumo sacerdote, como profeta e como rei. Okay? Para que saibamos que já há um profeta maior,
e depois o testemunho do Espírito Santo no coração. Boa, boa. Primeiro vemos a fidelidade da própria pessoa. A própria pessoa precisa ser, como disse Paulo, uma carta aberta. Por exemplo, o próprio Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, curei, falei língua e tal. Os testemunhos usam muito esse texto para dizer que é brabo e tal, mas Jesus aí não está a reprovar os dons. E o contexto deste texto vai dizer: e os direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, pois nunca vos conheci. Ou seja, Jesus nunca conheceu o falso profeta. Quer dizer, quando Jesus disse nunca vos conheci, significa que a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não lhe pertence. Mas além daqueles que vêm, por exemplo, do mundo e vêm já com o espírito de quimbanda, adivinham e usam na Bíblia para tapar apenas aquilo que fazem, nós temos uma porrada de jovens em Angola que eram de facto pregadores. Há muitos que hoje chamam profetas. Não eram profetas, eram cooperadores da Assembleia de Deus. Por exemplo, o J. Florentino falou aí citou dois nomes, citou Tony Calado, citou o Medias Rodrigues, eram todos da Assembleia de Deus. E o que eu quero tocar no ponto é o seguinte. Em Angola, muitas das vezes, tem a tendência de dissociar ou de separar o poder da palavra. Enquanto que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quem assiste em Angola vai dizer que não. Vai dizer, ele vai ver uma live como essa, vai dizer que não. Isso é letra. Isso vocês estão a dizer letra. É teologia, é ciência. Mas nós queremos o poder para resolver o problema da pessoa que pisou tala, da pessoa que tem problema no lar, está com CBT, marido da noite. E vocês estão a vir com letra. E muitos nesse entendimento de que afinal o que eu tenho é apenas meras palavras humanas ou letras. Preciso buscar poder. Viajaram para a Nigéria, viajaram para o Congo, viajaram não sei para onde, para adquirir poder. O que o pastor J. Florentino tem a dizer sobre essa tendência do africano, do angolano, separar o poder da palavra? É interessante, é muito interessante, a narrativa do pastor Jordan, tudo é interessante. É isso que nós estamos a tentar cobrir aqui, cobrir as necessidades primárias do povo. É isso que estamos a tentar descrever. O que acontece em Angola, eu creio, todos nós cremos no dom profético, mas, na verdade, existe sim aquilo que já existia em outro lugar. Agora está florido, tem menos de 10 anos esse movimento, em Angola, no caso. Mas isso já acontecia no Congo, entendeu? Já acontecia nos países vizinhos nossos. Tá? E nas igrejas congolesas, quem frequentasse há 10 anos atrás, encontraria esse fenômeno. Então, tem várias igrejas que você tinha esse fenômeno. Deixa eu só explicar uma coisa. Hoje, estamos a falar de ministério profético. Mas em 2007, por exemplo, eu me lembro, num grupo de oração onde eu era líder, nós discutíamos sobre a manifestação de dons de profecia, onde estávamos em oração, tal, um irmão, de repente, caía, e aí depois começava a profetizar, tal. As coisas que nós discutíamos era o dom profético e não o suposto ministério profético. Há diferença entre isso também, e nós precisamos tentar diferenciar. Deixa só tentar falar alguma coisa aqui. Vamos falar do ministério, de 5 ministérios, né? Livro de Efésios, né? O ministério quintuplo, né? Tem várias pessoas que leem isso. E eu recomendo esse livro para os irmãos. Deem uma olhada aqui. Eu acho que estão vendo, né? A forte mão de Deus, tá? Tem assim. Aqui ele explica, tá aqui, explica polegar, apóstolo, o dedo indicador, profeta, indicador, prestem atenção nisso. O dedo médio, mestre, né? Bem no meio disso tudo. O dedo anelar, pastor. E o dedo mendinho, então, evangelista. A forte mão de Deus. É um livro muito bom. Os irmãos poderiam ler sobre o ministério quintuplo. Eu creio no dom da profecia exatamente por causa disso. Eu creio na operação dos 5 ministérios dentro da igreja, como dons ministeriais, não como título.
Eu desconfio de toda a igreja que se inclina de um lado. Por exemplo, a nossa igreja é profética. Não, para mim, a igreja não está cumprindo os critérios bíblicos. A tua igreja devia ter os 5 ministérios, não ser uma igreja profética. Ou nossa igreja é apostólica. Eu também desconfio dessa pessoa. Então, a igreja tem que ter os 5 ministérios para a edificação, segundo o apóstolo Paulo. Para a edificação da igreja, os 5 ministérios têm que operar. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o fundador, aquele que fundamenta a fé. E eu vou ser muito prático. Por exemplo, eu olho no pastor Cianoc, e a maioria, obviamente, os que estudam a Bíblia, nem todos têm o dom apostólico. O dom apostólico é aquele que opta muito pelas bases firmes, tá? Da fé cristã, que gosta de fundamentar os ensinos. A paciência, entendem? Eu estou dando exemplo das pessoas que vocês conhecem. A paciência que ele tem de ensinar, de pegar aquele exemplo e falar com as pessoas em miúdo, ensinando, este é o apóstolo. Essas são as características da pessoa que tem o dom apostólico. Tá? Os irmãos entendem isso. E aí você tem essa pessoa. Então, o apóstolo se preocupa muito com aquilo que é a base da fé dos irmãos, da comunidade. É essa a preocupação dele. Então, o apóstolo ele fundamenta isso. Depois, aí você tem o quê? Tem, por exemplo, o evangelista. O evangelista, geralmente, as características, é aquele carismático, né? A evangelização é uma comissão para todos nós. Tá? Ele gosta de congregar, mas ele é mais tendenciado, é mais inclinado a ganhar o relacionamento dele com as pessoas de fora, não crentes, é melhor. Gosta dessas pessoas, ele quer alcançar essas pessoas. Esse sim é o outro dom que tem que estar na igreja, porque se não tem evangelista na igreja, essa igreja vai ser uma igreja por dentro, uma igreja que se conforma, que não quer mais a coisa. Temos várias dessas igrejas aqui no Brasil, na Europa, tem várias, né? Parece que muita gente não se dá, não tem o dom inclinado ao evangelismo. Aí nós temos o dom de pastor, do cara que cuida, né? Aquele que cuida, que ama as pessoas. Nós temos várias pessoas com dom dentro da igreja, com dom de pastor, que cuidam da pessoa realmente. E há vários pastores que não têm o dom ministerial de pastor, que fique claro aqui, tá? Que ele pode ter o dom de ensino, de mestre, ele pode pregar, mas não tem dom de pastor. Ele detesta as pessoas, nem visita, nem cuida das pessoas, nem liga, cara. Não adianta, não tem, tá? E as características disso, você vê quem é pastor. Ali você tem o profeta. Olha, observa. Profeta é aquele que, depois do apóstolo fundamentar as bases da fé e ensino, o irmão ter se desviado, o que o profeta vem? Faz? Ele vaticina o povo para voltar, não? Dá aquela aleijada, aquela figura que muitos têm, que o pastor faz, a ovelha está saindo muito fora do curral, aí parte a perna dele para que a ovelha fique um pouquinho aqui ao lado do pastor, enquanto estão lhe curando. Então, ele vaticina. Depois do profeta te bater, hein? Aí você tem um pastor para te cuidar, né? Ele não, geralmente o profeta é dado como uma pessoa arrogante, porque as características dele, ele não se contenta, não fica tranquilo com injustiça. Ele ama a verdade de Deus, tá? E é uma das características, obviamente, talvez que vocês podem encontrar de novo, por exemplo, em pessoas como o pastor Cianoc, apesar de ser apologético, você vai encontrar no Hugo pessoas que realmente não em momentos, mas que estão preocupados com a verdade. E não só escondem-se, mas como trazem isso à tona. E eles falam sobre isso. Você pode ver profeta, por exemplo, está acontecendo uma injustiça e ele daí compra briga, porque ele não fica quieto. Ele não aceita isso. Então, irmãos, a igreja tem que operar com os 5 dons ministeriais, tá? 5 dons ministeriais. Qualquer igreja que se inclina em uma está errada. Está totalmente errada. Então, essa coisa de ministério profético não existe. Rapidamente, eu vou explicar uma coisa. Eu creio que nos dons existe três tipos de dom, né? Eu, particularmente. Existem os dons motivacionais, que são relativos à personalidade da pessoa,
E nesse caso se enquadra, por exemplo, o pastor Cianoc, nesses dons que eu citei, é um dom da personalidade da pessoa de não amar injustiça. Eu, por exemplo, quando eu falo de dom profético, eu falo muito da minha esposa. Cara, sempre que estamos a falar com alguém, eu fico mais preocupado para consolar a pessoa, porque se ele trazer alguma coisa, um assunto, por exemplo, está falando de alguma coisa, a minha esposa fala na cara, a verdade é assim. Tá? Ele não se contenta, não aceita as injustiças. Então, ela tem esse dom, essa inclinação. É motivacional, é relativo à personalidade dela. Aí tem o quê? O dom motivacional é relativo à personalidade da pessoa. Aí você tem os dons manifestacionais. Os dons manifestacionais, elas se manifestam. Só para sustentar, os dons motivacionais, está ali no livro de Romanos 12. Tudo que se descreve ali é os dons motivacionais, relativo à pessoa. Ali você tem os dons manifestacionais, que estão no livro de Coríntios, por exemplo. Ali são dons que manifesta-se em tempos, não é inerente à pessoa, não está na pessoa, tá? É uma coisa de Deus. E deixa distinguir aqui, irmãos, muita gente confunde o que é unção, tá? Unção não é capacidade, é capacitação. É a capacitação de Deus para você fazer alguma coisa que você não consegue fazer no natural. Tá? Por que eu falei não capacidade, mas capacitação? Porque capacidade é inerente à pessoa. Capacitação sobre a pessoa. É uma capacitação, não é uma capacidade que você tem, não é teu. Então, essa é que é a unção. E aí temos os dons ministeriais, que estão descritos no Efésio. São dons ministeriais, não são títulos ministeriais, que fica claro aqui, não são títulos, são dons ministeriais, dons que Deus deu para, então, seguirmos e cuidamos do rebanho de Deus. E eu não vou ser prolongado para dar espaço aqui, por favor. Bom, e eu já vou passar para o pastor Jordan, mas dizendo o seguinte, na Bíblia nós encontramos aquele caso em que Faraó chama os seus adivinhas, né? Quando ele teve um sonho e ninguém conseguiu, e José, servo de Deus, interpretou. Vemos o mesmo episódio se repetindo com o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor deu um decreto que quem não interpretasse, primeiro, não dissesse qual é o seu sonho e depois não interpretasse, seriam mortos. Porque os profetas comiam, tinham salário. Tantos de Faraó tinham salário, tanto da Babilônia de Nabucodonosor tinham salário, e eles tinham que profetizar quando o rei quisesse ouvir profecia. E tinham que dizer o que o rei queria ouvir. Fora disso, o próprio rei ameaçava de morte, porque ele dá salário, você tem que prestar serviço. Fora desses profetas que dependiam da ordem e manipulação do próprio rei, nós temos aí o chamado Nabi ou Navi, como vocês falaram, que eram os homens de Deus, tinham compromisso com Deus. E nessa distinção, eu encontro aqui, indo também mais além para os profetas de Baal, que tinham sido corrompidos, primeiro eram de Deus, tinham sido corrompidos pela Jezabel. Então eu encontro aqui a diferença entre profetas corrompidos e falsos profetas. Quando digo assim, falsos profetas, estou a dizer aqueles profetas que vêm com espírito demoníaco, vêm com feitiço, bruxaria e camuflam com a Bíblia. Profetas corrompidos, vamos dizer, aqueles que já não conseguem falar a verdade. Por exemplo, no nosso contexto angolano, vocês falaram, e o pastor Jota falou uma coisa boa, eram pessoas assim, parece que estavam nervosos sempre para dar pau no povo, o povo voltar, mas hoje vem pessoas que massageiam o ego das pessoas, mas contra as anomalias sociais, as injustiças sociais cometidas por parte do regime, não só, ninguém fala nada, parece que os profetas têm medo. Você consegue ver essa distinção entre profetas corrompidos e falsos profetas, ou podemos colocar todo no mesmo pacote como sendo falsos profetas? Pastor Jordan. Então, nós temos um outro convidado que vai entrar também, que é o Hugo Jordão, e aí vou pedir ao pastor Jota para adicionar ele, enquanto o pastor Jordan vai falando. Tá bom. Na minha opinião, não consigo adicionar todos ao falso como falsos profetas, embora que alguns cheguem a praticar o falso profetismo. Ok? Não posso chamar todos de falsos profetas, ok?
Ou se chamasse, seria por causa do Estado, ok? Não por causa da sua essência, mas por causa do seu Estado. Por que eu não chamaria todos falsos profetas? Porque em algum momento eles podem ser trazidos de volta para o que é verdadeiro. Okay? Em algum momento pode existir um arrependimento, digamos assim, um regresso àquilo que é verdadeiro, à doutrina verdadeira, à palavra verdadeira, ao profetismo verdadeiro. Né? Em algum momento pode existir esse retorno. Okay? Mas é claro que existe essa distinção entre o falso, entre aqueles que são influenciados, okay? Que são corrompidos, que são levados pelo dinheiro, são levados pela fama, okay? São levados pelo prestígio, okay? Pela glória. Okay? Eu sempre falo que o homem não suporta a glória. Né? O exemplo mais claro que nós temos de homem que não suporta a glória é o Michael Jackson. Né? O homem não suporta a glória. Né? Então, muitos são levados por intermédio disso, né? dessa glória. Então, eles acabam sendo seduzidos. Porque você tem uma ideia do que é o verdadeiro profetismo a partir do Antigo Testamento, ok? Apesar de que na Nova Aliança, ok, os modos eles mudam, ok? Algumas maneiras eles mudam. Digamos assim, respeita-se a Nova Aliança e não a Antiga, mas você tem um modelo de profetas ainda a partir da Nova Aliança, da Antiga Aliança. Você percebe que eles, quando apareciam, o problema deles não era apenas o futuro. O problema deles era o estado em si que estava acontecendo, ok? Era a situação emergente, ok? Deus levantava por causa daquilo que estava acontecendo. Então você percebe, por exemplo, Jeremias quando Deus o levanta por causa do que estava acontecendo, ok? Você tem ali que o Josias fez todas as reformas que tinha feito lá em Israel, mas mesmo assim não foram suficientes. Então, Deus sente a necessidade de levantar um profeta, ok? Por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, os profetas, eles se manifestam ou eles são levantados por Deus, não para predição apenas, ok? Mas, essencialmente, por causa daquilo que as pessoas estão a viver. Okay? Por causa daquilo que a sociedade em si vive, que a igreja em si vive. Okay? Então, muitos desses profetas, apesar de observarem uma realidade caótica, uma realidade difícil, uma realidade pecaminosa, uma realidade, digamos assim, fora dos preceitos, eles não conseguem falar, okay, contra aquilo, exatamente porque foram corrompidos. Okay? Exatamente porque foram corrompidos. E eu sempre tenho dito que uma das capacidades que Deus atribui aos profetas é a compreensão da estação, é a compreensão do tempo. Okay? Porque de acordo à própria tradução da palavra, okay? Interpretar os oráculos, interpretar o oculto, ou ver antes, né? Anunciar aquilo que se viu antes. Os profetas, eles devem ter essa capacidade, ok, de enxergar, digamos assim, primeiro aquilo que está acontecendo, ok, e devem ter a capacidade de saber o que está acontecendo. Agora, você olha para o que nós chamamos hoje de profetas ali, e você vê que eles não estão dentro do que acontece na nossa sociedade. Ok? Você vê que eles não estão dentro daquilo que a sociedade em si vive. Eles estão muito mais preocupados em falar, você vai casar. Eles estão muito mais preocupados em falar, você vai ter dinheiro. Eles estão muito mais preocupados com isso. Mas eles estão fora da realidade do que a própria igreja vive, da realidade do que a própria sociedade em si vive. Então, como poderíamos chamar essas pessoas de profetas? Se eles não estão agindo, okay? Eles não estão intervindo para a situação emergente, para a situação que está acontecendo. Okay? Não poderíamos chamá-los de profetas. Porque se eles são profetas, eles surgem, eles aparecem por causa disso. E você percebe na história da igreja, os profetas na história da igreja, que várias vezes nós não temos registro aqui nos livros do Novo Testamento, mas na história da igreja, se você lê a história da igreja, você percebe que os profetas, eles se manifestavam em um lugar quando determinada situação estava acontecendo lá. Eles iam, ficavam 3 dias lá, lançavam a mensagem de Deus e iam embora. Okay? Os profetas se manifestavam dessa forma. Okay? Ele vê uma situação, ele vai e fala, e depois de 3 dias ou 4, ele vai embora. Okay? Então,
a minha opinião em relação a isso é que muitos jovens foram seduzidos, muitos jovens foram levados por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa da glória, ok? Muitos jovens têm referências erradas, ok? Que é uma coisa que eu sempre falo, tem referências erradas, ok? As referências que eles têm não são referências boas, são referências de homens que exibem seus carros na internet, homens que exibem seus jatos luxuosos na internet, ok? Homens que exibem suas casas luxuosas na internet. Então, são essas referências. E qual é o incentivo que eles têm? O incentivo que eles têm é de fazer a mesma coisa que esses homens fazem para que eles alcancem, conquistem as mesmas coisas que esses homens alcançaram. Esses homens conquistaram, ok? Então, Pastor Jordan, desculpa cortar aí a sua fala, mas isso que você está falando praticamente é uma problemática em Angola, no seu todo, vamos dizer, na nova geração. Porque na nova geração há algo que falam em excelência, a busca pela excelência. Pode-se não falar abertamente, mas há em Angola uma competição latente entre os jovens pastores. Você vê que todo mundo fala de excelência, quer dizer, os que estão aí procurar feitiço, quer dizer, na verdade é uma forma de aparecer também nesse desafio, que eles querem também mostrar que tem a tal excelência. Concorda com isso? É que, na verdade, o conceito de excelência ele foi deturpado por causa daquilo que nós recebemos como influência. Okay? Então, o conceito de excelência é casa boa, o conceito de excelência é aparecer com um fato bonito, o conceito de excelência é ter uma igreja de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Então, esse é considerado um ministério excelente. Ok? Então, o conceito de excelência ele foi totalmente deturpado. Nós deveríamos voltar ao Novo Testamento para tentarmos entender o conceito de excelência ou o conceito de sucesso. Ok? Porque se o conceito de sucesso ou excelência é isso que nós temos visto, Paulo não teve sucesso, Paulo não foi excelente. Ok? Porque você vê nas palavras do próprio apóstolo, combateu o bom combate. Ok? Então, se ele combateu o bom combate, ok? Ele está dizendo que ele foi excelente. Ele está dizendo que ele fez um trabalho excelente. Ele está dizendo que a obra em si foi um sucesso. Porque ele guardou a fé. Okay? Então, a obra em si foi um sucesso. Mas se você vê a vida do apóstolo Paulo, segundo aquilo que nós temos hoje no conceito de excelência, o apóstolo Paulo não teve sucesso. Okay? Então, há uma mudança aqui de vetores, né? Há uma mudança de valores aqui. Okay? O que nós entendemos por excelência é um conceito totalmente errado. Okay? Então, deveríamos voltar à Bíblia para entender o que na visão de Deus, o que é excelência, o que é sucesso. Okay? Na visão de Deus, porque sucesso, ele sempre depende de onde você está olhando. Ok? Sempre depende de onde você está olhando. Porque se você estiver olhando para uma coisa e você desejar fazer aquilo, você teve sucesso naquilo. Mesmo que alguém, okay, mesmo que alguém que está ao seu lado direito vai dizer, não, mas você não teve sucesso na vida. Mas a partir do momento em que você sabe que aquele foi o seu alvo e você conseguiu alcançar aquilo, você teve sucesso. Okay? Mas agora, o problema é o conceito de sucesso que foi desenvolvido, okay, no nosso meio, na nossa sociedade, pelos nossos jovens. Okay? Foi desenvolvido um conceito errado de sucesso, de excelência. Então, e daí pega-se okay, as referências erradas. As referências são totalmente erradas. E quando você fala contra essas referências, okay, eles não têm a capacidade de análise, a capacidade de olhar nas escrituras, a capacidade de observar, a capacidade crítica. Eles não têm essa capacidade, muito pelo contrário. Se você critica essas referências, eles vão para cima de você, você está errado, você é carnal, você não conhece Deus, okay? Porque você criticou as referências que eles têm. Okay? Então, esse é um problema. E o maior problema que nós temos aqui são essas referências. Por hoje nós já estamos chegando na reta final do nosso tema. No próximo sábado tem mais. Vai ser também o último live sobre esse assunto. Nós estamos dando aqui muita questão teológica, mas no próximo sábado nós temos agora que esquecer as questões teológicas, porque mas isso está... Ok, vamos esquecer e vamos falar diretamente do que está acontecendo mesmo no ministério do falso profeta. O que é que eles fazem? Enganam assim, se envolvem assim, roubam assim, mentem assim. Isso vai ser para o próximo sábado. Vamos diretamente naquilo que eles abordam.
E até porque hoje em dia de culto e o pastor Jordão Rangel também tem uma saída, mas ainda temos o último tópico que eu já vou passar. O Hugo Jordão, que acaba de chegar, depois para o pastor Jota, e quem vai fechar é mesmo o Jordão Rangel. Eu vou ler aqui um texto bíblico, vou levantar essa questão, já vou aqui passar a palavra para o Hugo, lhe saudando. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41, diz o seguinte: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe panela grande no lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e cortou na panela do caldo porque as não conheciam. Grave essa palavra. Não conheciam.
A audiência do Só para Esclarecer precisa saber os facilitadores. Pastor Jota, consegue me ouvir o que eu estou a Aí dizer? o pastor Mariano está a escrever, o pastor Hugo Jordão tirou aí a legenda, pregando. Pastor Hugo Jordão, um ar violento, esclarece, homem de Deus. Pastor Jota, consegue perceber o que eu estou a dizer? Consigo. É hora do Existe pastor um Jota. mercado. É Existe hora um do pastor mercado. Jota parar de falar dos falsos profetas e começar Isso. a falar dos facilitadores. O Uhum. povo precisa conhecer quem são os facilitadores dos falsos profetas. São amigos deles, é uma rede. Quando o pastor... Quem trouxe o pastor Java em Angola? Quando o pastor Java não veio sozinho, do nada ele estava na casa dele e pensou, vou para Angola. Quem trouxe o pastor Java em Angola? Quem ele recebeu? Tem fotos. Estão bem identificados, tem fotos. Eles a comerem todos juntos. Tem fotos, estão bem identificados essas pessoas. São os facilitadores dos falsos profetas. São os verdadeiros cânceres no nosso meio. Precisam ser extirpados, expulsos e denunciados do nosso meio com todo vigor. Diz a santa palavra de Deus em 1 de João, em 2 João 1,10. Se alguém vir ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem os saúda tem parte nas suas mais obras. É hora do povo de Deus começar a ganhar atitude e ganhar maturidade para encarar essas coisas de frente, olhar nos olhos dos facilitadores e dizer: já expusemos os falsos profetas, agora vamos expor os facilitadores. O facilitador quem é? É aquele que sabe dos abusos espirituais dos falsos profetas, dos abusos sexuais dos falsos profetas, mas ele fica lá caladinho, como se não soubesse de nada. E pelo contrário, tem audácia diabólica de vir nos combater. Quer dizer, nós combatemos falsos profetas e eles têm audácia diabólica de vir nos combater. Ainda nos combatem a nós. Isso não é maravilhoso? Quer dizer, nós combatemos os falsos profetas e eles fazem uma apologia reversa. É hora de fazê-los cair por terra, expor a sua nudez ao público e mostrá-los, conforme diz a palavra, Jesus disse em Apocalipse: tenho a vosso favor que vocês respeitam as obras dos falsos profetas, daqueles que se dizem apóstolos e não são, e tendes-nos achado mentiroso. É isso, esse é o próximo desafio, pastor Senuque. Está a ouvir? Amém. Porque não, é verdade. O mundo de falsos profetas, esclareceste muito. Não tem mais nada para esclarecer. Óbvio, a audiência do Sul para esclarecer. Quem quer ouvir esclarecimento do pastor Senuque sobre falso profetismo, recua a live do ano passado, já esclareceu isso. Já se esclareceu como é que funciona a bruxaria, o falso profetismo? Já se esclareceu? Nós não podemos, pastor Senuque, repetir as mesmas coisas toda hora. Quem quiser, ouve. Quem está nessa live, ouve já. Faz recorte dessa minha fala, começa a meter nos grupos, ouve. Quem quiser ouvir o pastor Senuque a esclarecer sobre falso profetismo, recua a live do ano passado. O pastor Senuque fez mais de 60, 80 lives, 100 lives. Hein? Quem quiser ouvir o Hugo Jordão falar sobre falso profetismo, messianismo, recua ano passado, eu não vou mais falar disso. Nós agora temos que redirecionar o foco. Quem são os facilitadores? Quem facilita os falsos profetas? Quem é que pinta os falsos profetas? Quem torna os falsos profetas uma coisa palatável no nosso meio? Isso sim, quem alimenta a rede, eu vi no Fábio, quem alimenta essa corja maldita, esses são os verdadeiros cancros, mais do que o falso profeta. Esses são o verdadeiro cancro no nosso meio, precisam ser expostos como cancro que eles são, precisam ser expostos como caso. Quer dizer, eu sempre digo, a casucuta tem que acabar. Nós precisamos acabar com a casucuta. E a melhor forma de acabar com a casucuta não é atacando os falsos profetas apenas, é atacar os facilitadores. Esses é que estão, que sustentam toda a pirâmide da casucuta. Esses são os casucuteiros more. Precisam ser combatidos.
Precisamos ter força e combater os facilitadores que trouxeram os pastores Jovem Angola, que participam. Como é possível? Vocês nos acham estranho? O mesmo pastor que diz que é um homem de Deus e fala de coisa de Deus e até prega bem. Está sempre no mesmo panfleto com falso profeta, participa das mesmas atividades. Esse é o problema em Angola. Misturas. Todo mundo se mistura. Falso profeta, quer dizer, todos são amigos. Você não pode ter essa brincadeira de todos sermos amigos. Eu não sou amigo de falso profeta. Se eu ouvir que um média vai participar de uma atividade, eu não participo. Nem live. Se o pastor Cianuque meter aqui numa live um média, só se for um debate. Se for para conversar, não converso com o média. Ele tem que se arrepender. Tem que pedir perdão ao povo de Deus. Boa. Essa conversa está fora de questão. Muito boa essa participação em grande aqui do meu grande amigo Hugo Jordão. Eu já vou passar a palavra para o pastor J. Florentino, que vai dar o encerramento por hoje. Essa live vai terminar no próximo sábado. Mas deixa-me dizer aqui que o nosso trabalho está surtindo efeito. Hoje estamos aqui o Jordão Rangel. O Jordão Rangel já teve uma pequena complicação comigo em tempos lá atrás. Tá vendo? Já teve uma complicação comigo e ele próprio, depois alguém veio e falou contra ele, ele depois mandou uma mensagem para o pastor, eu vou te remover a amizade, porque as pessoas estão a pensar que eu estou a te combater e tal. Hoje o Jordão Rangel, olha, se tornou um grande amigo, participou para essa terceira live que ele participa, e afinal é um grande jovem teólogo. Muitos não nos percebiam. E eu recebo muita mensagem de pessoas que preferem estar no anonimato. O meu pastor comentou que, afinal de contas, te entendia mal, hoje já te entende bem. Como é o nome do teu pastor? Não, pastor, eu prometi para ele que não ia falar o nome. Quer dizer, mas resumindo e concluindo, aquele trabalho que o pastor J. Florentino já falou aqui que nós fazíamos, o Hugo e tal. Desculpa cortar. Mesmo na situação social em Angola, também temos o mesmo problema. Todo mundo antigamente via os problemas do regime, do partido. Todo mundo, ninguém falava nada, falava nas suas casas. Tá mal. Mas no público estava sempre tudo bem, gero da paz. O senhor foi exonerado, o senhor acabou o mandato dele. De repente, começaram a chamar de marimbondo. De repente, do nada, começaram a acusar o senhor. O problema são as pessoas que sabem. Aquilo que a Bíblia diz: quem tem poder de fazer o bem não faz, comete pecado. Não existe Exatamente. Isso. Eu sou um agente secreto de Jesus. Não. Jesus disse: quem se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Quem comigo e a mensagem? Você está a ver o erro, e estás a ver aqueles que estão a expor o erro, é teu dever moral e espiritual, pelo menos dar uma palavra de incentivo. Agora, fica aí a se esconder. Eu quero ter paz com todos. Você vai ter paz com falso profeta? Onde é que você viu isso na Bíblia? Paz com falso profeta? Vamos lá, que isso é, minha gente. Exatamente. O que eu estava aqui a recomendar é você que está assistindo ao nosso live, você que está assistindo o live, o que é que você tem que fazer? Você tem que manifestar no teu Facebook, faz um corte, denuncia. Assim nós vamos ver que somos um grupo grande. Eu estou com um grupo de mentoria, estou com mais de 100 pessoas aí. Vocês são convidados até aqui. Eu próprio vou fazer isso que o Hugo disse, fazer recorte das falas dele. Primeiro eu não vou postar ainda o vídeo, vou postar uma foto do Hugo e a parte do facilitador, que é muito boa. E esse da excelência com o Jordão Rangel, quer dizer, cada uma parte aqui muito boa que eu vou fazer esse post. Vamos com força, porque o que o Hugo trouxe aqui no final da nossa live é muito importante. Porque se a Bíblia diz não saudeis, não comeis, e você facilita, ou seja, significa que alguém que aparenta estar conosco está fazendo um desserviço do serviço que estamos fazendo. Porque ele não está identificado como aqueles são os falsos, mas ele facilita a entrada dos tais. É isso que eu percebi. Então, quer dizer, é uma área que nós não estávamos a dar conta. Aquilo nós chamamos guerrilha. Guerrilha é o quê? Nós sempre agora temos guerra. A guerrilha é aquele que está tipo cidadão, está normal, está a conviver. E os militares só assustam na aldeia. Puf! É para ver quem? E ele está com o povo, tipo nada. Porque os facilitadores são guerrilheiros, estão na guerrilha. Então é isso que nós devemos localizá-lo e expô-los como fazendo parte do grupo dos falsos profetas. Pastor J. Florentino, o que é que te apraz dizer para nós finalizarmos o nosso live do dia de hoje? Cara, é exatamente isso que o Hugo falou. Eu não sei, mas é muito a cultura do angolano, a omissão. Mas em Cristo não podia ser assim, entendeu? Essa ousadia que eles falam, poder, é exatamente nessa questão que se coloca. Bom, o que eu ia falar no final, os profetas, afinal, são esses ali, ou os profetas são esses que os denunciam? Quem são os profetas, de fato?
Profeta, para mim, são o JJ Angalo, o profeta é o Hugo, o profeta é o Ciano. O profeta é esses que não se contentam com injustiça e denunciam. Tá? E não tenha medo sobre isso. E você vê que os supostos ditos profetas, eu vou fazer uma analogia aqui rapidamente, os supostos ditos profetas, o que acontece? São totalmente omissos socialmente, são omissos. Eles não falam, não fazem nenhuma análise social, não vaticinam o povo, só querem aquilo de doença e curar para pagar. Não tem isso. Olha só, uma das características dos profetas no Antigo Testamento, além da denúncia, o profeta geralmente não era uma pessoa normal. Normal em que sentido? O profeta não era uma pessoa bem-vinda no meio das pessoas. Tá? Não era. Quem é profeta geralmente tem essas consequências que ele sofre. As pessoas não lhe olham bem. É uma pessoa desagradável, porque ele fala, ele não tem medo, ele denuncia. E as pessoas não gostam muito de ser confrontado, não gostam muito de alguém que lhes fala diretamente e abertamente. E é isso que acontecia. As pessoas se sentiam incomodadas sempre que o profeta chegava. Olha as palavras, capítulo 1, versículo 1 de Abacuque. Abacuque disse a sentença que recebeu Abacuque, o peso, a mensagem, a profecia é a mensagem pesada. Tá? Não é uma coisa que você vai aguentar, não é uma coisa que as pessoas geralmente aceitam. Então, quando você vê um profeta que é aceito normalmente, é questionável. São mensagens, são profecias elaboradas, feitas nos laboratórios, para agradar os ouvidos. São profetas, aquilo que eu assisti num dos vídeos do profeta lá falar, são os profetas do palácio. Eles ficam assim, profeta do palácio, profeta da igreja, tal. São profetas do palácio que falam exatamente o que querem. Então, olha o que me admirou, eu não tenho nada contra, eu menciono o nome dos que temos conversado aqui, pastor Cianoc. Eu fiz uma denúncia agora da Ordem dos Pastores, e eu aconselhei os meus amigos a não se associar. Por quê? Porque ali receberam o homem aqui da Mundial, lá deram cartão, deram tudo. Daqui a pouco vão colocar Charles Bois como na ordem. Aonde que nós vamos parar com isso? E aí, o que me admira é que eu já tive diálogo com o pastor El Sandro, né? Eu tive diálogo, conversamos, e ali, o cara está lá dentro, não é mal. Eu estou falando assim, uma coisa que eu falaria abertamente com ele. E o cara está ali, pela amizade que desenvolve há muito tempo, continuado, é o defensor acirrado dele, e as coisas... Então significa que é um facilitador. Cara, eu sei que ele defende e tem coisas públicas. Eu várias vezes eu já falei, mandei mensagem para ele. Não, é defensor, realmente. Alguém fala, ele então vai é facilitador, é facilitador. Então, essas coisas, cara, quem é você? Essa é a questão que nós precisamos. E é uma guerra aberta. Eu queria só deixar isso claro aqui. Muita gente, e o pastor Cianoc, não sei... Não. Há uma coisa aberta, há uma guerra mesmo. Não há porque... e em outros países isso acontece. Aqui é aberto. Existe uma guerra contra os falsos. Há lados. Não há porque... não temos lado, todos somos cristãos. É mentira. Há lado. Ou você do outro lado, ou você do outro lado. E é assim que nós vamos combater o cancro e essa coisa aqui. Não há aliviar, não há outra coisa. Nós estamos expondo a palavra de Deus, estamos expondo a verdade. E se alguém expor diferente, vamos deixar isso claro. Eu exponho assim, você expõe assim. Eu acho que você é falso, se você acha que eu sou falso, tudo bem. E vamos ver quem está com Deus. Boa, então no próximo sábado vamos finalizar esse live com os seguintes temas e subtemas. Vamos falar sobre as práticas que há no meio do falso profetismo, a prática dos falsos profetas, e depois vamos falar sobre os facilitadores dos falsos profetas. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Pastor J. Florentino, aqui o Hugo Jordão. Hugo Jordão, está vendo que estamos a caçar grandes teólogos angolanos, afinal, para darmos resposta à questão pontuais da nossa nação. É muito bom. É uma bênção ouvir os outros homens de Deus a falar, conhecer, é a primeira vez que eu vejo o pastor J. É uma bênção ouvir os outros homens de Deus a falar. Há quem nos acha, vocês são arrogantes, você não convive comigo. Eu, se me encontrasse com o pastor J hoje, eu podia passar o tempo todo, o dia todo só a lhe ouvir. É um prazer enorme ver gente que ama Cristo. Mas agora, os falsos profetas, os charlatões, os casocuteiros, os anti-bíblia, os anti-teologia,
esses, como dizia um certo intelectual angolano, vão levar no focinho, sem a menor dúvida. Boa, boa. A todos vocês que nos acompanharam, então aí vai o nosso muito obrigado, muito feliz com essa live, uma live marcante. Muito obrigado, eu vi aí o pastor Santareno, é sempre um prazer receber o carinho da sua audiência e todos vocês, né? Muitos homens de Deus, mulheres de Deus, vi agora aí o comentário também da Giovana Pascoal, ela que está no nosso grupo de mentoria, é muito bom, Giovana, esperamos sempre ter tuas postagens contra todos esses males que enfermam a igreja em Angola. O nosso grupo vai crescendo e vamos fazer frente a este cancro que enferma a nossa nação e a nossa igreja. Deus a todos abençoe rico e poderosamente. Estamos juntos até o próximo sábado.